A dupla vem explorando cavernas perigosas e postando suas aventuras na plataforma desde o começo de 2020. Mesmo com alguma experiência no assunto, um deles quase perdeu a vida no final de 2022. Em janeiro daquele ano, os dois decidiram explorar uma famosa caverna chamada Patty Jones, que fica na Geórgia. Eles já haviam explorado antes algumas partes dessa caverna que mais parece um labirinto, inclusive encontrando uma cachoeira subterrânea em uma de suas expedições. Para resumir a coisa, sinistro, né, eles se sentiam bem confiantes nas suas habilidades e conhecimentos dessa caverna em específico. No entanto, ao contrário das suas aventuras anteriores, dessa vez eles optaram por explorar uma das partes mais difíceis do sistema. Estão subindo ou estão... Essa rota foi apelidada de Nervous Breakdown, agora eu não sei, ou colapso nervoso em português, por conta da sensação transmitida às pessoas que passam por ali. Olha isso. As coisas começaram conforme o esperado, com a dupla passando pela apertada e claustrofóbica entrada para poder alcançar a primeira área aberta da tal caverna. Perigoso também escorregar e cair. Mas pelo menos tem uma companhia, né? Não tá sozinho igual o vídeo anterior que a gente viu. Entretanto, pessoal, não demorou muito para a caverna começar a se fechar novamente, forçando os dois a se apertarem para passar pelas pequenas aberturas. Mas isso era só o começo. Depois de cerca de 25 minutos rastejando por espaços incrivelmente apertados, eles chegaram no primeiro grande obstáculo. Uma sala cheia de lama com uma queda profunda e escura no meio. Eles tiveram que caminhar cuidadosamente ao redor dessa fenda para progredir. Apenas um escorregão e eles poderiam cair dentro dessa fissura estreita, provavelmente resultando num ferimento grave. Julgando o ambiente em volta desse buraco e o tempo para um possível resgate chegar até aqui, eu julgo que seria praticamente impossível retirar alguém do fundo desse lugar. Depois de conseguirem passar por este desafio, eles finalmente chegaram na entrada do tal colapso nervoso. Agora, infelizmente para eles, as coisas não estavam muito boas. Toda a área ao redor dessa entrada aparentemente colapsou há algum tempo atrás, tornando assim muito difícil entender qual o caminho correto a seguir. Depois de procurar por alguns minutos, o Edward finalmente conseguiu encontrar a real entrada do local e chegou a ficar animado para entrar. Ele genuinamente não podia esperar para descobrir tudo o que havia lá dentro, e assim iniciou a sua descida, deixando seu irmão para trás para o caso de algo ruim acontecer. Agora, o que ele não percebeu é que essa seria uma das piores decisões da sua vida, porque depois de descer alguns minutos, ele chamou pelo seu irmão algumas vezes, mas não obteve resposta. I found a rope. Peraí, o irmão dele ficou em cima, ele não estava respondendo? Alguma coisa pegou o irmão dele? I don't hear James anymore. Uh-oh. O Edward agora estava perdido numa parte completamente desconhecida da caverna e sem nenhuma maneira de se comunicar com seu irmão. Num primeiro momento, ele tentou permanecer calmo e continuou tentando retornar na esperança de encontrar seu irmão James. Ah, tá, o irmão dele desceu. Depois de ficarem separados por mais de 30 minutos, a ficha começou a cair. Ele sabia que entrar em pânico é uma das maneiras mais rápidas de deixar uma situação ruim ainda pior, mas a essa altura ele simplesmente não conseguia mais se controlar, com um sentimento horrível crescendo cada vez mais no seu peito. James! James!
Que isso, velho? Been Cadê o like irmão 30 dele? minutes since I last saw him. I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him, and everything just looks the same. It's just a jumble maze. É pior que eles caçam isso, né, velho? We should have never split up. Depois de chamar pelo James inúmeras vezes, apenas para ouvir o silêncio, ele decidiu tentar refazer os seus passos novamente e tentar achar o caminho de volta. Infelizmente, ele subestimou as dificuldades daquele labirinto de pedras que ele entrou tão animado. Todas as direções pareciam as mesmas, com as passagens apertadas e tortas, tornando impossível entender de onde originalmente ele veio. E a situação ia se tornando pior a cada passo que ele dava, uma vez que se ele fosse pelo caminho errado, ele poderia facilmente se enfiar no local estreito demais para dar a volta. Fora o fato de que seria praticamente impossível seu irmão encontrá-lo no meio desse labirinto, caso ele tivesse uma queda e desmaiasse. Mesmo que ele não se ferisse, pelas imagens, podemos facilmente determinar que ele poderia passar horas e mais horas vagando perdido, até que seu corpo eventualmente cedesse à exaustão, deixando assim um cadáver no fundo daquela caverna fria. Felizmente, esse não foi o final da história. Depois de andar em círculos por mais de 1 hora, Tava dando em pura círculo. sorte, o Edward encontrou um simples pedaço de fita, o qual ele reconheceu na sua descida. Oh, Tá, e cadê o irmão? the tape. Yeah. Okay, this tape looks familiar. Oh, yeah. This has got to be the way. I'm getting close. Pessoal, tem que parar com essa ideia, velho. James! Still nothing. Essa pista inesperada acabou sendo crucial para o seu retorno. Aquele simples objeto o ajudou a recuperar a sua confiança e o senso de direção. Finalmente, ele ouviu o melhor som que poderia ouvir naquele momento. James! Oh! You're over here? Oh! Dude, Caramba, que alívio, hein, cara. this place is a maze, man. Oh, hey, I see your light. Dude, I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. Oh. Os dois resolveram permanecer juntos pelo resto da expedição Melhor e coisa que eles saíram da fizeram. caverna sem maiores ferimentos. Eles continuam explorando cavernas e postando vídeos no YouTube, mas agora com bem mais cautela. Em 28 de outubro de 2004, um homem de 50 anos, piloto de avião e mergulhador, chamado David John Shaw, quebrou o recorde mundial de mergulho mais profundo. Ele quebrou o recorde ao alcançar a profundidade de 270 metros num local chamado Bushman's Hole, uma das cavernas com água doce mais profundas do mundo, que fica na África do Sul. O único propósito desse mergulho foi quebrar o recorde mundial. No entanto, quando ele finalmente chegou no fundo, ele encontrou algo que o surpreendeu. Nas profundezas da caverna estava o corpo de Dion Ih, Dreher, rapaz, que um isso? mergulhador de 20 anos de idade que faleceu na caverna há 10 anos atrás. Já que o corpo humano começa a afundar após certa profundidade, o cadáver do homem jamais flutuou de volta à superfície. Dada a dificuldade e o risco extremo de mergulhar a tais profundidades, todos os planos para recuperar o corpo foram cancelados na época da tragédia. Uma placa em sua homenagem foi instalada na entrada da caverna, e foi assim que o David soube para quem que ele estava olhando. Depois de ficar observando o corpo em choque por alguns segundos, o David se aproximou e iniciou uma tentativa de recuperar os restos do rapaz.
Infelizmente, depois de uma década dentro da água, os cilindros de ar estavam firmemente presos na lama do fundo. Mais importante ainda que isso, o David já havia passado tempo demais naquela profundidade, e ficar muito mais além disso teria sido fatal. Assim, ele resolveu amarrar uma corda no corpo e retornar à superfície com essa nova informação. Wasn't very steep, and when I saw the body over to my left, I thought, oh, that's the end of going deep. So, O cara tá tied my rindo. line to it, and by then I was, well, we won't discuss that. And so I just left my line. A notícia da descoberta do corpo se espalhou rapidamente, eventualmente culminando com o David conversando com os pais do rapaz e prometendo trazer o corpo de volta. Depois de alguns meses de preparação, um novo mergulho foi agendado para 8 de janeiro de 2005. Infelizmente, essa tentativa heróica do David de trazer algum conforto aos pais do Dion acabaria em uma catástrofe muito Meu Deus. pior do que se Que podia isso, não é imaginar. possível. O mergulho em cavernas pode ser considerado ainda mais perigoso que a exploração de cavernas não submersas. Os mergulhadores precisam gerenciar seu nível de oxigênio o tempo inteiro, se esquivar de formações rochosas afiadas e explorar o lugar num ambiente bem mais escuro, uma vez que mesmo as lanternas mais poderosas não são tão eficientes dentro da água. Se somarmos a isso a pressão de 270 metros de água acima, o desafio se torna incrivelmente difícil, com apenas algumas poucas pessoas no mundo inteiro sendo capazes de superá-lo. Assim, tudo precisava ser perfeito para que essa operação de resgate tivesse sucesso. O David trabalhou com mergulhadores da polícia, mergulhadores militares e uma equipe médica para assegurar que tudo ocorresse bem. De acordo com o plano, o David usaria a corda que ele prendeu na primeira descida para alcançar o corpo e as profundezas. Toda a operação levaria um total de 12 horas para Nossa. evitar uma coisa chamada doença de descompressão. Assim, ao invés de ficar com o corpo por todo o tempo, o David passaria os restos mortais para seu amigo, Don Shirley, aos 220 metros de profundidade. O Don, por sua vez, passaria o corpo adiante a outro mergulhador mais acima, que por sua vez passaria para outros e assim por diante. Dessa forma, o Don poderia voltar para próximo do David, dando um suporte para qualquer eventual problema. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. 1h30 depois que o mergulho iniciou, a equipe na superfície recebeu uma mensagem macabra de um dos mergulhadores de suporte. A mensagem dizia que eles não viram nenhuma atividade nem do David, nem do Don. Não muito depois, uma segunda mensagem chegou na superfície. Esta era do Don. Ele mencionou na mensagem que conseguia ver o David à distância, mas que ele não se movia. Enquanto essa mensagem estava vindo para a superfície, o Don tomou uma atitude corajosa e tentou alcançar o David sozinho. Ele excedeu a sua... O David é aquele primeiro mergulhador que foi lá no fundo primeiro e encontrou o corpo, não é? profundidade limite, o que fez um dispositivo de mergulho que permite reciclar o ar embaixo d'água implodir. Isso o fez sofrer com uma condição chamada envenenamento por oxigênio, fazendo-o vomitar a 220 metros abaixo d'água. Mesmo assim, ele conseguiu amarrar uma corda no corpo de seu amigo. Felizmente, ele permaneceu agarrado à linha de vida e eventualmente foi puxado para fora da água, ainda respirando. O David, no entanto, não sobreviveu. Mas quando o time de suporte puxou seu corpo, eles tiveram uma surpresa. O corpo do Dion também estava amarrado na linha de vida. Nos dias seguintes ao resgate, os investigadores assistiram às imagens capturadas pela câmera montada na máscara do David. Eu não consegui encontrar o vídeo original com as imagens cruas.
O único vídeo online é um pequeno trecho narrado pelo Don, o amigo do David que quase morreu tentando passar uma corda no seu corpo. As imagens mostram o David se aproximando e tentando colocar o corpo do Dion numa bolsa. Infelizmente, é aqui que o plano começa a se desmantelar. O corpo do Dion estava inesperadamente solto da lama, se movendo de uma forma incontrolável. Mesmo assim, o David tenta completar sua missão, mas acaba enrolado na corda. Now, this line is just getting everywhere because this body is floating. It's not stuck. Everything's moving. Right, light gets caught on the line there. Move it out of the way. Still got a nice bright line. Todo esse esforço extra resultou no David negligenciando os seus medidores. Este erro custou caro, fazendo o David sofrer os efeitos de uma coisa chamada narcose por nitrogênio, o que os mergulhadores também chamam de embriaguez nas profundezas. Os sintomas incluem raciocínio lento, perda da visão periférica e redução das funções nervosas e musculares. Para simplificar, ele perdeu praticamente tudo o que precisava para sobreviver naquela profundidade. Aflito, ele chegou a pegar uma tesoura para cortar a linha enrolada, mas a falta de coordenação e de resposta dos movimentos tornou o corte impossível. Enquanto ele lutava para ficar consciente, a última coisa que ele viu foi a visão aterrorizante da máscara do Dion olhando de volta para ele. Credo, olha isso. A linha enrolada nos dois foi o que permitiu que ambos os corpos fossem resgatados. Dessa forma, mesmo após a morte, o David completou a sua missão. Mas aí o cara se sacrificou pra trazer um corpo morto já. Aí é loucura, mano. Poxa.